as águas que vêm do teu trono de amor, do meu trono de amor. Vinde viver na alegria que vem do meu trono de amor, do meu trono de amor. Todos vós estáis. Boa noite, queridos. Camille, pessoal que está entrando, Janaína. Vamos entrando, pessoal. Abri o Insta agora também, uns minutinhos antes, para nós podermos convidar nossa família, nossos amigos, nossos discípulos. Boa noite, Carmen, mãe, Gabriele, Bruna, Kathleen, Roger. Vamos entrando. E você que já entrou, vamos compartilhando. Eu vou compartilhar aqui já também. Sejam bem-vindos, Nara, Rose, William, Matheus de Novo Hamburgo, Duda, Paola, Bassani, Robson. Vamos lá, sejam bem-vindos. Estou compartilhando aqui no Face. Você que quiser compartilhar também, você entra lá no Sara Alvorada e compartilha no seu feed. Vou agora também lá no meu Insta compartilhar com os meus contatos. Chamar o pessoal para o culto, né? Às vezes a pessoa esquece, tá fazendo outra coisa, a gente tem que lembrar. Pega o aviãozinho e joga lá para os seus contatos. Meu trono de amor, vinde viver. Vamos lá, convidando. Vai convidando aí seus contatos. Juju, Juliano Amaral, José Luiz, o pessoal tá entrando. Boa noite, Sara Alvorada. Boa noite a todos. Estou aqui chamando o pessoal para o culto. Às 20h30, já vamos começar. Aí, já compartilhei, chamei. Bem-vindos, Pati Godóis, Pati Alvariza, Daniel Dutra, boa noite. Vitória Esperoto, saudade de vocês, mas essa semana a gente vai se encontrar pessoalmente. Nicole, Guilherme Faustino, quem tá aí se preparando para o nosso culto presencial. Não sei se vai ser sábado ou domingo, mas no máximo domingo, né? Estaremos na igreja. E poderemos receber ali por volta de 50 pessoas, que é 25%
do PPCI. O nosso PPCI autoriza 230 pessoas. Então, 50 eu falo porque tem também a liderança, né? O pessoal que vai estar organizando o culto. Então a gente vai abrir aí para 50 convidados. Hoje nós nos discipulados vamos conversar com os 12. Faremos uma lista, ou se todo mundo pode ir. Mas estamos aí com o coração cheio de expectativas. Tamires Kuhlman, Marlon, Américo, Victória. Uhul! A galera tá animada aí com o culto presencial. Lembrando que tem que ir de máscara, não pode entrar sem máscara. Vamos ter a distância entre as cadeiras, né? Distância de 2 metros. Vamos ter álcool em gel. Cada um leva sua garrafinha d'água se você sente muita sede. Amém, queridos? Vai ser bênção, né? Gostaríamos que não precisasse disso tudo, mas precisamos, então vamos cuidar. Gabriel Batista, bem-vindo. Andriele, Pedro. Amém, queridos. Então nós vamos começar. Quero começar orando por você, orando pela sua família. Rejane, boa noite. Acho que a Bruna tá aí, né, Gabriel, junto com você. Margarete, boa noite, querida. Elisete, também boa noite. Andrei, seja bem-vindo. Estamos aqui esperando o pessoal entrar. Vitória Souza. Renato, WhatsApp, o Andrei falou. Tá aqui nesse celular, ó. Manda no meu que eu mando pra ele. O meu tá aqui. Gomes, Rita, Ágata. Saudade, Ágata. Henrique, tá aí com a Nara. Boa noite. Juliano Rocha, tá assistindo também. Amém, queridos. Então, vamos começar a nossa noite orando. E você, enquanto a gente ora, enquanto a gente ouve esse louvor, você que ainda não compartilhou, faça isso. Amém? Então vamos orar. Quero te convidar a fechar os seus olhos, parar o que você está fazendo. Vamos aquecer o nosso coração, vamos buscar a presença de Deus. Graças a Deus porque temos acesso à presença de Deus através de Jesus, do sangue de Jesus. Podemos em qualquer momento orar. E por quê? Porque o Espírito Santo mora em nós. A palavra de Deus diz, né? Que Ele é o nosso consolador, Ele é o nosso melhor amigo, Ele foi derramado. Boa noite, Camila, minha amiga maravilhosa. Hoje lembrou de mim, que bom. Eu vi seu nome ali e falei, vou chamar a Camila. Então, bem-vinda. Amém, fica mesmo, viu? Saudades demais. Então vamos orar. Senhor, nós nessa noite te agradecemos. Agradecemos pela vida, agradecemos por mais um dia de vida, agradecemos por mais uma semana na tua presença. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Obrigada, Espírito Santo, pela sua presença em nossas vidas, pelo seu amor derramado em nossos corações todos os dias. Obrigada porque temos motivo para acordar. Obrigada porque somos amados incondicionalmente pelo Senhor. Porque o seu amor nos resgata, o seu amor nos faz felizes, completos. O seu amor dá sentido para as nossas vidas. Nós te louvamos, nós te agradecemos. Eu oro, Deus, por cada pessoa que está conectada conosco nesse nosso culto online de hoje. Que a tua presença, que a tua unção possa visitar cada vida, cada família, cada casa. Senhor, que a tua unção possa invadir os nossos lares nessa noite.
Nós cremos, a tua palavra diz que onde 2 ou mais estiverem reunidos em teu nome, ali o Senhor está. E nós sabemos que mesmo que seja virtualmente, estamos num só coração. Estamos com o nosso coração sedento pela tua presença. Por isso te buscamos, invocamos o teu nome, colocamos diante do Senhor o nosso coração, nossas preocupações, nossas ansiedades. Senhor, temos vivido dias incertos, temos vivido num mundo incerto, cheio de incertezas, de inseguranças, mas o Senhor é a nossa fonte, o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa vida, Deus. Eu te agradeço por cada pessoa e te peço, fala conosco hoje, Senhor. Que a tua palavra venha nos fortalecer, de nos direcionar, em nome de Jesus. Abrimos o nosso coração. Abrimos o nosso coração, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, nosso culto de terça hoje, culto de fé e milagres. Sejam bem-vindos todos. Estamos nos preparando esse final de semana para estarmos no nosso culto presencial. Mas hoje estaremos aqui online ainda. Mas faremos também a transmissão de todos os nossos cultos. Então você pode participar conosco. Em breve colocaremos aí nas nossas redes sociais todos os detalhes sobre os nossos cultos. Amém? Então vamos lá. Nós estamos na série de palavras A Força de um Deserto. Estamos no mês de maio, na campanha A Bênção da Família. Então temos orado todas as terças-feiras pelas nossas famílias, pela nossa casa. Hoje vamos fazer isso novamente. E temos estudado sobre o deserto, o que significa o deserto na vida do cristão. E hoje, terça-feira que vem, estaremos finalizando esse tema. E eu quero te dizer que está chegando na parte boa, né? Temos falado tanto de deserto, de sequidão, mas temos aprendido muito sobre a importância desse período na nossa vida. Todo cristão passa por deserto, né? Todo cristão passa momentos de deserto. Todos seres humanos, na verdade, né? E nós temos na Bíblia todo um ensinamento sobre o deserto, sobre a importância disso. Então temos aprendido, né, que o deserto é o lugar de termos a nossa vida revisada, de quebrantarmos o nosso coração, de deixar o que é velho para trás, de ouvir a voz de Deus, de aprender novas habilidades. Temos entendido que o deserto é necessário nas nossas vidas para que possamos nos lembrar que dependemos de Deus. E aqui não estamos fazendo apologia ao sofrimento, né? Mas entendendo que ele faz parte da nossa condição humana. Jesus mesmo disse que no mundo teríamos aflições, né? Mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então sabemos que todas as circunstâncias dessa terra, todas as circunstâncias do mundo estão debaixo dos pés de Jesus. Ele tem autoridade, ele alcançou a autoridade, né? Sobre o mundo, sobre as coisas do mundo, né? Então, graças a Deus que temos Jesus, que nos dá esperança, né? E que venceu o mundo. E como estamos com ele, temos também a vitória sobre o mundo. E hoje, né, ainda nesse tema, nós vamos falar sobre a água no deserto, né? Todos sabemos que deserto é um lugar de sequidão. É um lugar de temperaturas muito quentes durante o dia, né? É um lugar onde é difícil você encontrar água. No deserto, para nós que moramos no Brasil, é até difícil imaginar um deserto. Não é tão difícil porque a gente vê na televisão, você pode ver na internet imagens de deserto, você pode ver filmes que mostram o deserto, então a gente consegue ter uma ideia, né? Mas nós vivemos num país que na maior parte das regiões, é claro que temos o Nordeste, né? Que tem a Caatinga ali, que é muito parecido com o deserto, mas grande parte temos lugares com muita abundância de água, né? Então,
e temos lugares secos, né, que é no Nordeste. Então, quando a gente vive em um lugar que tem abundância de água, é até difícil você imaginar a sequidão. Mas o deserto é assim, você não encontra água facilmente. Para você encontrar água no deserto, você precisa ou encontrar uma fonte, que geralmente é uma pequena fonte, que vai dar ali, vai tirar a água da terra, mas não é aquele rio, né? Ou você tem que cavar um poço para que você possa encontrar água, né? E a água, ela é de extrema necessidade para a sobrevivência humana. Você consegue ficar dias sem comer, claro que não se sentindo bem, né? Mas o nosso organismo, ele suporta mais a fome do que a sede. A sede mata um ser humano muito mais rápido do que a fome, né? Tamanha a importância da água para o nosso organismo. Até quando você estuda lá em fisiologia, em biologia, o nosso organismo, ele é constituído em sua maior parte por água, né? Os nossos sistemas, até porque temos o sangue, né? A linfa. Então, a água é de extrema necessidade para o ser humano. Então, a palavra sede, quando a gente fala de sede no nosso contexto hoje, que temos geralmente acesso à água, então a gente fala, tô com sede. Mas é um nível de sede, né? A sede, no contexto do deserto, é algo muito mais profundo, algo muito mais intenso. Quando você fala de ser, a Paola colocou 80% do organismo. Eu estava até discutindo com o Renato hoje à tarde esse percentual, né? E é mais ou menos isso mesmo. Claro que varia um pouco, né, de indivíduo para indivíduo, mas de uma maneira geral, 80% do corpo humano é constituído por água. Então, mas voltando aqui, né, a palavra sede, quando você fala sede, para nós que acredito que todo mundo que está me assistindo tem acesso à água, né? Agora, sede no deserto é outra coisa, né? É uma palavra muito mais forte, é uma realidade muito mais intensa e marcante na vida de uma pessoa, porque aí é sede de verdade, né? Aquela sequidão. Então, o deserto fala de sequidão. E a Bíblia fala de sede muitas vezes. E a Bíblia fala também de águas vivas. E nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. Quando nós cristãos estamos enfrentando o deserto, muitas vezes nós sentimos sede da presença de Deus, né? Quando a Bíblia fala de águas vivas, de águas abundantes, a Bíblia está sempre fazendo uma referência ao Espírito Santo. Eu vou ler um versículo onde Paulo explica isso, né? E quando a gente está seco espiritualmente, nós sentimos sede da presença de Deus. E o deserto vem para nós nos relembrarmos e entendermos e reconhecermos essa necessidade da presença de Deus nas nossas vidas. Quando a gente faz o pré-revisão de vidas, não sei se você que está nos assistindo ainda não fez o revisão de vidas, nós teremos um agora na primeira semana de junho, né, uma revisão de vidas online, todo o Brasil conectado, e é uma experiência fantástica na vida de alguém, mas no pré-revisão nós aprendemos que Deus nos criou para ter relacionamento conosco. Então, nós seres humanos fomos criados para ter relacionamento com Deus. Existe uma área em nós, existe um espaço em nós, existe uma necessidade em nós que só pode ser suprida pela presença de Deus. E quando nós não buscamos a Deus, quando nós não temos esse relacionamento com Deus, quando nós não experimentamos a presença de Deus, nós sentimos essa sede. E muitas vezes tentamos matar essa sede com várias coisas, em várias fontes. Mas a única fonte verdadeira e que realmente pode saciar a nossa sede é a presença de Deus, é o Espírito Santo de Deus, né? Que foi derramado com a ascensão de Jesus. Então vamos ler alguns textos aqui para nós falarmos sobre esse tema.
Primeiro quero ler um versículo com você lá em Salmos 63. Salmos 63, 1. O salmista diz: ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. Então eu estava lendo, o Davi, quando escreveu esse salmo, ele estava num deserto. Então Davi estava fazendo aqui estava fazendo uma referência a algo que ele estava vivendo, fisicamente falando, naturalmente falando, e ele fez aqui uma referência, uma analogia, né, o relacionamento dele com Deus, dizendo que a alma dele tinha sede de Deus. O meu ser anseia por ti como uma terra seca, exausta e sem água. Eu quero te dizer que o deserto na vida do cristão, ele gera, ele externaliza, ele denuncia essa sede por Deus, essa necessidade intensa de se relacionar com Deus. Lá em Salmos 42, quero ler com você 4 versículos, Salmos 42, do verso 1 ao 4. O salmista diz: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, aqui eu estou lendo na Nova Versão Internacional, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças em meio à multidão. Aqui, né, parece que o salmista estava vivendo o que a gente está vivendo hoje, né? Claro que cada um de nós está vivendo dentro de uma realidade, né, esse mesmo momento, e é difícil nós falarmos de uma maneira geral, porque cada um tem a sua realidade, a sua vivência. Mas olha que interessante, o salmista está falando aqui, a minha alma anseia, ele estava triste, ele estava abatido, ele fala aqui que as lágrimas estavam sendo seu alimento de dia e de noite, porque as pessoas estavam olhando para ele e falando: onde está o seu Deus? Interessante, porque muitas vezes, quando nós passamos por desertos, essa é uma pergunta que você pode ouvir. Alguém pode te questionar: ué, mas você não serve a Deus? Né? Como que você está passando essa situação se você serve a Deus? Como que você está vivenciando isso na sua vida se você serve a Deus? E existe, querido, não é porque eu sirvo a Deus que eu não vou enfrentar desafios. Nós vivemos aqui nesse mundo, o próprio Jesus nos disse, como eu disse no início, que teríamos aflições. Esse mundo aqui, a palavra de Deus diz que jaz do maligno. A nossa sociedade hoje, ela não vive conforme as orientações da palavra de Deus. E muitos de nós não. E mesmo nós que somos cristãos, temos falhas, pecamos muitas vezes, né? Então, se a nossa sociedade não vive de acordo com a palavra de Deus, toma as suas decisões, faz as suas escolhas, né? Independente do que Deus pensa, acha, do que Deus planejou, do que Deus determinou, essa sociedade não está vivendo na vontade de Deus. E então vivemos num mundo cheio de circunstâncias que fogem à vontade de Deus, não fogem do controle de Deus, porque Deus está no controle de todas as coisas. E o próprio Jesus veio na terra, em carne e osso, como homem, morreu, ressuscitou, foi no inferno, pegou as chaves da vida e nos resgatou. E o final dessa história, a nossa vitória já está lá na frente,
né? Mas hoje estamos aqui nesse mundo, e esse mundo não vive conforme a palavra de Deus. Então não podemos responsabilizar Deus por tudo que acontece no mundo, né? Porque o mundo é o que nós estamos construindo nele. Se a sua vida hoje, né, está fora do centro da vontade de Deus, se a sua vida hoje, os resultados que você tem não são bons, se você não gostaria de ter outros resultados, é porque em alguma área da sua vida, ou em várias áreas da sua vida, você está agindo, tomando decisões fora do que Deus te criou para fazer, para ser. Você está vivendo uma vida diferente da vida que Deus te criou. E cada um de nós, em alguma instância, estamos, porque ninguém aqui é 100% santo. Nós somos carne, nós somos falhos. E é por isso que a graça de Jesus é que nos dá acesso a Deus, né? O que Jesus fez na cruz, o sangue de Jesus nos justifica e nos leva de volta ao Pai. Mas esse mundo aqui não é a vontade de Deus, não está funcionando como Deus planejou. Porque desde lá de Gênesis, se você ler, houve a queda, houve o pecado e as coisas saíram do rumo. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes alguém vai olhar para você e vai falar assim, onde está seu Deus? Se você está enfrentando lutas, se você está enfrentando problemas, se você está com dificuldades. E eu quero te dizer, servir a Deus não significa que nós não passaremos por desertos. Mas servir a Deus significa que no meio do deserto, Deus irá intervir, que nós encontraremos água, que nós vamos vencer o deserto. Né? E como eu disse terça-feira passada, e que no final do deserto, iremos alcançar autoridade naquela área da nossa vida, iremos encontrar conquistas, um novo nível em várias áreas da nossa vida. Amém? Então, quando você estiver no meio do deserto, não acredite até no que o seu pensamento muitas vezes vai te dizer, que Deus te abandonou. Não, é hora de você buscar, é hora de você cavar um poço, é hora de você buscar água, é hora de você clamar pela presença de Deus. E a palavra de Deus diz, lá, quando Jesus conta a parábola do semeador, né, ele fala que a terra é o nosso coração. Então, trazendo isso aqui para a realidade do deserto, eu quero te fazer uma pergunta. Como está a terra do seu coração hoje? Ela está uma terra úmida ou ela está uma terra seca? Já viu foto ou imagens do deserto? A terra fica tão seca que ela chega a rachar, né? E ela abre aqueles sulcos de tão seca. Às vezes o nosso coração, ele chega nesse ponto de tanta sequidão, né? Que ele fica parecendo com aquela terra seca. A terra do deserto chega a rachar de tão seca. E o nosso coração, fazendo uma analogia, né? Podemos chegar também nesse ponto. E aí quando o seu coração tá quando o seu coração tá seco, você precisa da água, que é o Espírito Santo. Olha aqui João 7. João, capítulo 7, verso 37, 38 e 39. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E aí João fala aqui, não era Paulo, era João. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Então, quando Jesus morre, ressuscita, ascende aos céus, aí lá em Atos, o Espírito Santo é derramado.
né, em Pentecostes. Mas antes de Jesus ascender aos céus, o Espírito Santo ainda não havia sido derramado. Então Jesus estava dizendo: vinde a mim e beba. Quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem crê em Jesus, né, quando você abre o seu coração para Jesus, você está habilitado a receber o Espírito Santo na sua vida. E Jesus aqui estava falando sobre isso. Se alguém tem sede, vem a mim e bebe. Eu quero te dizer, existe uma sede no nosso coração que só pode ser saciada pela presença de Deus. O que você tem tentado? Como que você tem tentado matar essa sede? E eu vou falar isso, pastora, mas eu sou cristão, lógico que eu estou matando a minha sede com a presença de Deus. Queridos, muitas vezes nós cristãos somos levados pelas circunstâncias da vida, começamos a nos envolver muito com a nossa vida terrena, nossa vida natural. E eu vou te dizer, tem muito cristão tentando matar a sede com coisas que não são espirituais. Tentando matar a sede na televisão, na internet, tentando matar a sede comendo, tentando matar a sede em teorias, tentando matar a sede nos relacionamentos. Quantas vezes a gente busca saciar a nossa sede no nosso casamento, com o namorado, com os nossos amigos. Tudo isso é importante. É importante você estudar, é importante você ter momentos de lazer, é importante você ter bons relacionamentos, mas nada substitui essa água viva que Jesus fala aqui em João. Gente, e talvez esse seja o grande segredo que a humanidade precisa descobrir. Parece tão simples, Jesus é tão pregado, pelo menos na nossa sociedade ocidental, mas muitas vezes a gente vira as costas para Jesus e vai buscar saciar nossa sede em outras coisas, que podem até ser boas, podem até não irem contra a palavra de Deus, podem até ser bênçãos nas nossas vidas. Nossos filhos, nossos familiares, nossa vida profissional, academia, né? Mas tudo que toma o lugar de Deus, tudo que a gente prioriza antes de Deus, tudo que a gente busca mais do que a Deus, acaba se tornando uma maldição, porque começa a estar entre nós e Deus. Então, nós precisamos sempre fazer essa análise. O que eu tenho buscado mais? Eu, esses dias, tive uma grande experiência com Deus durante o renovo, né? Não sei se você participou, mas foi uma noite tremenda, sobrenatural, e eu busquei a Deus e eu fui visitada por Deus de uma maneira especial. Nós buscamos, nós somos visitados constantemente, mas existem momentos, né, especiais, uns sonhos especiais. Não sei nem se tem plural da palavra unção, mas acredito que sim. E ali eu fui renovada pela presença de Deus. E me lembrei, Deus me deu assim uma lembrança, né? A gente sempre fala do primeiro amor, que a palavra de Deus diz lá em Apocalipse: volta ao seu primeiro amor, perdeste o seu primeiro amor, volta, vê aonde caístes, né? E volta ao primeiro amor, às suas primeiras obras. E é sempre muito bom nós nos lembrarmos daquele momento mais intenso com Deus. Eu quero te dizer que você, como cristão, não vai viver sempre na maior intensidade, mas você tem sempre que estar focado a voltar para o altar, a voltar para a presença de Deus, a voltar o seu coração para Deus. Muitas coisas vão tentar chamar a sua atenção, né? A gente até fala quantas vezes o cristão é abençoado e acaba deixando Deus em segundo plano, né?
E eu quero te dizer, toda vez que você deixar Deus em segundo plano, né? Não tô jogando maldição na vida de ninguém, mas é a forma como as coisas acontecem. Você se frustra e tem que voltar, né? Você acaba lembrando, nossa, não é isso, não é esse caminho, não tem nada nesse mundo que pode me dar o que Deus me dá, não existe segurança nessa terra que não seja a que vem de Deus, não existe nada que possa me suprir da maneira como Deus me supre. Não abra mão do seu primeiro amor, amém? Deus está nos levando a isso hoje, esse é o desafio. Isaías 58:11. Quando eu li esse versículo hoje, estudando a palavra, até li para o Renato, falei, meu Deus, que versículo é esse? Olha a promessa aqui de Deus em Isaías 58:11. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas jamais faltam. Vou ler novamente, Isaías 58:11. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, ou seja, até no deserto, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Já viu que tristeza dá uma fraqueza, né? Que Deus fala que irá fortificar os seus ossos, porque tem tristeza que dá fraqueza nos ossos. Tem tristeza que te leva para uma sequidão. E esse versículo é maravilhoso dentro desse contexto que nós temos estudado, porque Deus é capaz de nos fazer fartar a nossa alma até no deserto, até em lugares áridos. Ele é capaz de nos fazer um jardim regado e um manancial cujas águas jamais faltam. Quero te dizer, se você tem vivido em sequidão, se você está atravessando um deserto, busque ao Senhor, abra o seu coração, seja verdadeiro com Deus, fala, Senhor, meu coração está seco, meu coração está ruim, meu coração está amargo, meu coração está triste, eu estou angustiado, e eu vou te falar, não tem sido difícil ficar assim não, porque nós estamos enfrentando dias difíceis. É interessante porque estamos vivendo a questão da pandemia, né, que traz uma série de outros desdobramentos em várias áreas da nossa vida, mas nós sabemos que antes da pandemia a vida já estava bem difícil, a vida humana aqui na Terra, né, digamos assim, mas a pandemia ela fez a crise ser externalizada de uma maneira muito mais intensa, né? Mas já tínhamos enfermidades que matam o tempo todo, miséria, egoísmo, circunstâncias, né? Que colocam o ser humano em sofrimento em todas as esferas, né? Mas é como se nesse momento a gente tivesse um entendimento mais nítido, mais claro da nossa real situação, da nossa situação humana, de sermos dependentes completamente de Deus. Amém? E eu quero trazer aqui hoje, eu tenho 2 textos bíblicos para arrematar esse tema de hoje, mas acredito que só vai dar tempo de nós estudarmos um. E eu vou começar por Isaac. Lá em Gênesis 26. Então, eu vou abrir aqui na Bíblia, porque vou ler mais versículos. Então, você que estiver com a sua Bíblia, pode pegar aí Gênesis 26. Esse capítulo traz várias pérolas, vários conceitos importantes.
Palavra de Deus, Gênesis 26, a partir do verso 1. Então vamos lá. Sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaque foi a Gerar, encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. E o Senhor apareceu a Isaque e lhe disse: não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Habite nela e serei com você e o abençoarei. Porque a você e a sua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e a ela darei todas essas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Então, aqui a palavra de Deus diz que Isaque começou a enfrentar um deserto. Por quê? Porque houve fome na terra. Então, Isaque começou a enfrentar uma crise. E Deus, mais do que rapidamente, falou: Isaque, é o seguinte, meu filho, não vai no Egito, não. Se a gente entender isso dentro de tudo que a gente falou, até do povo de Deus que saiu do Egito, que estava debaixo de escravidão no Egito, de servidão, e Deus usou Moisés para libertar o povo do Egito, para ir em direção à terra prometida, e no meio disso o povo passou pelo deserto, enfrentou o deserto, ficou no deserto por 40 anos, né? Era para ser 40 dias, mas por causa da murmuração, de várias questões, ficou no deserto durante 40 anos até entrar na terra prometida. Samuel acordou. E aí aqui Isaque, diante da fome, Deus já falou logo: Isaque, não volta pro Egito, não. Não vai lá no Egito, não. Isso aqui é muito importante. Porque muitas vezes no deserto você é tentado a voltar para o passado, para a sua vida anterior, né? É muito, muito tentado, convidado a voltar para a situação onde você se sente seguro. Não, peraí. Lá no Egito tem comida, né? Então, no momento da crise, cuidado. Cuidado para no meio do deserto você não voltar para situações, comportamentos, atitudes, estilo de vida do passado. Deus falou isso para Isaque. Não vai lá não, fica aí, fica na terra que eu te disser, porque nessa terra eu vou te abençoar. E a palavra de Deus diz que Isaque ficou, ou seja, Isaque obedeceu. E Deus ainda fala assim: eu vou te abençoar, eu vou te dar a unção que estava sobre Abraão, porque Abraão me obedeceu. Ou seja, Isaque, faz igual seu pai, obedece também. E a palavra de Deus diz no verso 6 que ele ficou em Gerar. E aí lá no verso 12 vem o resultado da obediência de Isaque. Isaque semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, continuou prosperando e ficou riquíssimo. Mesmo num contexto de crise, mesmo num contexto de crise financeira, de fome, Isaque obedeceu ao Senhor e Deus o abençoou. Ele semeou, recolheu 100 por 1, enriqueceu, continuou prosperando, ficou riquíssimo. Tinha ovelhas e bois e grande número de servos, de maneiras que os filisteus tinham inveja dele. Então, queridos, mesmo no momento do deserto, debaixo da obediência de Deus, você pode prosperar. E aqui eu não estou falando só de dinheiro. Dinheiro é uma área da nossa vida importante, inclusive, né? Mas não é a única. Prosperidade fala de coisas muito profundas, não só de dinheiro, né? Mas no caso de Isaque,
está falando sim de questões materiais, financeiras. Porque diante daquela crise de fome, Isaac obedeceu a palavra de Deus, não voltou, não retrocedeu, não voltou para o Egito e foi abençoado e ficou riquíssimo ali naquela terra onde Deus disse para ele ficar. Então, querido, no momento de crise, no momento do deserto, ouça a voz de Deus, busque a voz de Deus. Não faça aquilo que, às vezes, na nossa natureza humana, queremos resolver a crise. Queremos fazer da nossa forma, queremos agir da forma como a gente acha que humanamente aquilo vai nos dar resultado. Ouça a voz de Deus, busque ao Senhor, busque a direção de Deus. E aí a palavra de Deus fala que o povo ficou com inveja. E aí no verso 15 fala que lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Poços são a fonte de água no deserto. O povo teve inveja de Isaac e entulhou os poços que ele tinha recebido de herança. Encheu de terra, ou seja, para que ele não tivesse água. Por causa de quê? Inveja. Não vou nem entrar aqui hoje, né? Isso aqui dá uma outra palavra que a gente pode fazer num outro momento, numa terça-feira. Essa questão da inveja, né? Dos relacionamentos, de nós termos esse cuidado, né? Mas quero te dizer qual foi a atitude de Isaac diante daqueles poços entulhados. A palavra de Deus diz que, no verso 18, Isaac tornou a abrir os poços que haviam sido cavados nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que o seu pai já lhes tinha dado. Os servos de Isaac cavaram no vale, acharam um poço de água. E aí a palavra de Deus mostra aqui nesse capítulo que eles abriam o poço, o povo ia lá e entulhava, eles continuavam cavando, até que no final, ali no verso 25, fala que Isaac levantou ali um altar, invocou o nome do Senhor, armou a sua tenda e os seus servos abriram ali um poço. Então, esse capítulo fantástico, a gente pode até continuar um pouco falando sobre isso na terça que vem, mas primeiro, Isaac obedeceu ao Senhor e no meio da crise ele prosperou. Segundo, o povo com inveja entulhou os poços. Eu quero te dizer que muitas vezes a sequidão na sua vida pode ter a ver com poços entulhados. Pessoas que te feriram, pessoas que tentaram te prejudicar com palavras, com atitudes, relacionamentos quebrados, relacionamentos feridos, frustrações que você teve em qualquer área da sua vida. Frustrações entulham nossos poços. Frustrações muitas vezes nos levam ao deserto. Frustrações, mágoas, falhas humanas, muitas vezes nos levam a viver dias de sequidão. Mas Isaac, ele não foi passivo, ele não retrocedeu em nenhum momento. E sabe o que ele fez? Ele foi lá cavar de novo o poço. Estão entulhando? Eu vou cavar de novo. Eu vou cavar novamente. Eu quero te dizer, talvez você foi uma pessoa, ou é uma pessoa, que já teve muito contato, muita experiência com Deus, né? Mas talvez hoje você esteja enfrentando um tempo de sequidão espiritual. Por quê? Poços entulhados, né? E o poço aqui fala dessa nossa conexão com Deus, com a fonte, com a nossa conexão com a fonte de unção. Faça uma análise hoje. Como está os seus poços, né, espirituais, interiores, emocionais? O que precisa de ser desentulhado? O que precisa ser
renovado dentro de você. Porque ali tem água. Se você cavar, se você buscar intensamente, você vai encontrar água. Nós precisamos ter uma atitude ativista na nossa busca pela presença de Deus. Deus já fez o que Ele precisava fazer por nós. Muito mais do que Ele precisava, porque primeiro Ele nos criou. E diante da nossa queda, diante da nossa desobediência, Ele enviou Jesus para nos resgatar. Agora cabe a mim, cabe a você, cavarmos o poço, buscarmos a Deus intensamente. Estamos no deserto? Vamos cavar o poço, vamos buscar a presença de Deus. Temos feito isso, a Sara Nossa Terra fez uma semana de jejum e oração, agora renovamos isso, estamos continuando mais dias de jejum e oração, porque precisamos de uma resposta de Deus, precisamos de uma intervenção de Deus, precisamos cavar, precisamos ir mais fundo, precisamos ser intensos, precisamos rasgar os céus em oração, em jejum. E eu quero te dizer, faça isso também. No meio do deserto, clame, busque, ore, jejue, renove a sua vida com Deus. Estaremos voltando presencialmente com poucas pessoas, menos pessoas talvez, mas se precisar faremos 2 cultos, faremos 3 cultos, mas precisamos cavar, precisamos buscar, precisamos ser intensos em Deus. Amém, queridos? Que palavra, né? Eu estudei essa palavra hoje, Deus me renovou. Espero que Deus esteja falando com você, assim como Deus falou comigo. Espero que você saia desse culto hoje com uma nova decisão, com uma nova postura, decidido a intensificar a sua busca pela presença de Deus. Assim como João disse ali quando ele explicou a fala de Jesus. Quando Jesus falou das águas vivas, ele falou do Espírito que seria derramado. Quero orar com você, feche os seus olhos, nosso tempo está indo para o final. Eu quero orar que essas águas vivas, que é a presença de Deus, que é o Espírito Santo, possa hoje encher os nossos corações, transbordar na nossa vida. Amém? Senhor, nós abrimos o nosso coração na Tua presença nessa noite. Assim como o salmista diz, Senhor, o nosso coração é uma terra seca, que precisa da Tua presença. Senhor, visita a vida de cada pessoa da igreja, cada um que está nos acompanhando nessa noite. Senhor, aquele que está triste, aquele que está angustiado, aquele que está no meio do deserto sem ver às vezes uma fonte de água. Senhor, que as Tuas águas, o Teu Espírito possa ser derramado na vida e no coração de cada um. Obrigada, Senhor. Abriu novamente o caminho e através do Teu sacrifício nós temos acesso a Deus e temos autorização para recebermos o Teu Espírito, que nos acompanha, que nos visita todos os dias, que mora em nós. Somos templo do Teu Espírito, a palavra de Deus diz, Senhor. E queremos, ó Deus, nessa noite, ser cheios da Tua presença. Cheios. Sacia a nossa sede. Sacia a nossa sede, que nada nem ninguém pode saciar a não ser a Tua presença. Espírito Santo, o Senhor conhece cada pessoa, vai de encontro à necessidade de cada um, fortalece, anima, encoraja, enche de alegria, enche de força. Em nome de Jesus, aqueles que estão enfraquecidos, como a Tua palavra diz em Isaías 58, fortalece os ossos, fortalece, Deus, o interior daquele que está abatido, enfraquecido, angustiado. Em nome de Jesus, eu declaro nessa noite uma unção, uma nova unção sobre cada um. Em nome de Jesus. Amém, queridos?
Glória a Deus por essa palavra. Você que entrou no meio aí, né? Hoje eu tô aqui de pertinho, então tô vendo vocês entrando. Muitos entram às vezes mais na frente. Assista novamente. Nós deixaremos no Insta, ali no IGTV, né? Como um vídeo salvo. No Face nós vamos deixar salvo também, porque realmente essa palavra vai te edificar, vai te fortalecer. E principalmente a sua atitude por causa dessa palavra, de ser intenso na busca por Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos nos encontrar aí no final de semana. Estaremos colocando os horários, tudo certinho. Tá bom? Nos acompanhe. Fique conosco, acompanhe nossas redes sociais. O seu líder também vai te dando as orientações. Muito obrigado pela sua presença. Fique com Deus. Vou olhar rapidamente aqui nossa... Tem um espectador que tá... Tem alguém aqui ansioso. Nossa, vai aparecer aí com vocês. Tá preparado para o inverno, né, meu filho? Que já tá bem geladinho aqui. Então, vamos agradecer aí nossos espectadores, que chama agora aqui no Insta, espectadores. Pátia Alvariza, Bruna Alvariza, Vitória Esperoto, Robson, Caroline, Serva, Andriele, Nicole, Tainá, Juliana, Gustavo, Ágata, Rosimara, Johanna, Pedro, Jorge, Nerci. Sei que a família da Nerci tá lá com ela, a Neuza, Rose, Iago, Kemily, Cláudia, Wagner, Juan, Camila, Raíssa, Eduarda, Tatá, William, Mirna, minha mãe. Sei que outros estiveram aqui, mas talvez já saíram. E vou ver aqui também no Face quem está conosco. Américo, Cassiana, Bruna, Rejane, Carmen, Marlon, Valdeci, José Luiz, Nara, Henrique, Juliano, Margarete, Elisete, Luciane, Kathleen, Pati Godóis. Quem mais? Jamie, de Jamie, acho que fala. Ui, tá ficando inquieto. Bruno Galas. Muito obrigado, queridos, pela presença aqui no Face. Juliana Amaral, Julian Rocha, Camille. Glória a Deus. E nos vemos em breve. Beijos. Boa noite, friazinha de descanso. Abraço.